Vem aí, mais uma atração da sua Rádio Globo. Você faz um programa com a gente. Vamos juntos curtir. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. Manhã da Globo começa. Brasil! Com alegria e sem pressa. Variedades, um show de notícias chegando a você. Da Globo. Manhã da Globo. Manhã da Globo. Oferecimento Esmalte Dot, o esmalte que acompanha você. Bom dia, da Rádio Globo. São 10 horas e 7 minutos. Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Terça-feira, 14 de julho de 2015. Está começando na Globo Natal, mais uma manhã na Globo, aqui na maior audiência do Brasil. Brasil! A partir de agora, Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades, o dia em que você nasceu, Cidadão Globo, cuidando de você. A música inesquecível do dia, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185 e o show de informações para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã na Globo. Ligado na Globo, você sabe tudo. No show de informações, a primeira de hoje, Levi Araújo, bom dia. Bom dia, Duarte, bom dia, meu caro Jonas Santos. Vamos lembrar mais uma vez, pagamento do 13º do INSS, os 40%, somente 25 de agosto. Dia 25 de agosto, terminação número 1, 26, terminação 2 e por aí vai. Somente 25 de agosto, antes nada. A todos, muita luz, muita paz. Que Jesus abençoe a todos. Ok, Levi, daqui a pouco mais informações para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. E a música de hoje, meu caro Jonas Santos, é um clássico, né, da música norte-americana, do B.J. Thomas, que tem uma letra muito bonita, a melodia também é bonita, mas a letra fala de uma mãe que foi mãe muito jovem, e de um filho que viveu e lembra ainda hoje, como adulto, da solidão daqueles dias. A letra diz mais ou menos o seguinte, eu vou dar uma lida aqui, porque é em inglês, né? E nem todos nós sabemos, né, dominamos a língua inglesa. Ela diz assim, ele, né, o filho diz assim, ela tinha apenas 16 anos e estava inteiramente só, quando eu cheguei. Está falando, claro, da mãe, né? Da adolescente que o teve. Então, nós nos conhecemos e crescemos juntos, minha mãe jovem e eu. Agora, as coisas estavam ruins, e eu estava assustado, mas sempre que eu chorava, ela acalmava meus medos e secava minhas lágrimas com uma cantiga de rock and roll de Niná. E ela cantava e eu dizia, agora simplesmente me abrace forte. Cante para mim. Cante isso doce e claro. E me deixa ouvir aquela velha canção de rock and roll. Nós fizemos isso nos dias solitários. Mas, meu Deus, as noites eram longas e nós sonhávamos com momentos melhores, quando a mamãe cantou a canção dela. E agora, eu não posso recordar as palavras de forma alguma, não faz nem sentido tentar, porque eu simplesmente soube que muito amor veio através daquela canção de Niná. Eu posso ouvir você, mãe. Nada afrouxa minha alma como o som daquela cantiga.
aquela velha canção de rock and roll de Niná. É o que diz mais ou menos isso o B.J. Thomas em Rock and Roll Lullaby. São 10 horas 15 minutos. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Show de notícias agora ao vivo, para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Situação difícil na ponte Nilton Navarro, na manhã de hoje, no sentido Zona Norte e Centro. Um acidente envolveu 2 carros e um caminhão. Imagina a situação, hein? Um acidente entre 2 carros e um caminhão interditou a ponte Nilton Navarro, no sentido Zona Norte e Centro, na manhã de hoje. Agentes da STTU se deslocaram para organizar o tráfego de veículos. No sentido contrário, no sentido Centro-Zona Norte, o trânsito seguiu normalmente. A interdição da ponte causou grande congestionamento na Zona Norte. A fila de carros chegava à Avenida João Medeiros Filho e, de acordo com a Polícia Militar, ninguém ficou ferido no acidente. Mas ficou o transtorno, terrível, por conta desse acidente. Você sabe de tudo no Manhã da Globo. Bolsa de Empregos no Manhã da Globo, primeira de hoje. Eu tenho aqui uma vaga para auxiliar administrativo que tenha noções de inglês. Salário, 800 pratas. Anote aí o número 3211-2143, 3211-2143. Você confere outras oportunidades também nas páginas dos classificados da Tribuna do Norte ou na TN Online, Tribuna do Norte Online. Esmaltes Dot, da cor dos seus sonhos. Com a linha de esmaltes Dot, você faz sucesso por onde você for. São dezenas de cores incríveis, entre cremosos, transparentes, cintilantes, glitters. Você sabe que a marca Dot tem mais de 10 anos de qualidade e tradição. Você sabe que os esmaltes Dot são produzidos dentro do mais rígido padrão de controle de qualidade, garantindo ultra brilho, secagem rápida e muito mais durabilidade. Esmaltes Dot, da cor dos seus sonhos. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. 10h22. Para você que gosta de romaria, anote aí. Uma super romaria saindo dia 3 de janeiro. Você pode falar assim, mas tá longe. Mas é porque você antecipa agora, já vai pagando, parcelado. Fica mais fácil, Bom Jesus da Lapa, Brasília, Divino Pai Eterno, Curitiba, Blumenau, Madre Paulina, Gramado, Canela, Foz do Iguaçu, Canção Nova, Campos do Jordão, Frei Galvão, Aparecida, Rio de Janeiro. E você tem também a opção do oitavo Evangelizar em Fortaleza com o Padre Reginaldo Manzotti. Saída 16 de outubro. Ônibus categoria turismo completo, pagamento parcelado, tá? Dê uma ligadinha agora para conferir, para confirmar sua presença nesses eventos, maravilhosos. 3661-1538, 3661-1538. E você pode também ligar 9947-5338. 9947-5338. Bolsa de oportunidades. Camila quer trabalhar de faxineira ou folguista. 8604-4807. 8604-4807. Maria José é acompanhante de idosos ou diarista. 8873-0867. 8873-0867. E vamos para o quadro A Procura da Felicidade.
essa parte da minha vida. Essa pequena parte. Chama-se felicidade. Antes de começar o quadro, uma notícia lamentável. Um servente de pedreiro morreu agora pela manhã, após ser atingido por um muro que desabou na Zona Leste. A informação que nós temos aqui do Corpo de Bombeiros é que a vítima trabalhava na construção de um imóvel. Ele estava trabalhando e o muro de uma loja ao lado da construção desabou. Segundo informações ainda do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 7h30, ali no cruzamento da Prudente com a Podi. A vítima foi identificada como Francisco das Chagas, de 61 anos. Francisco estava trabalhando na construção do imóvel. Não houve tempo de prestar socorro à vítima e Francisco morreu ainda no local. São 10h25, agora vamos tratar do assunto de hoje, do quadro A Procura da Felicidade. O ouvinte ficou muito emocionada com a história. Essa história realmente é emocionante. Você deve ter tomado conhecimento. Isso foi divulgado ontem nos principais sites de notícia pelo mundo afora. Mas ela disse, apesar de emocionada, eu tenho uma questão para tratar no quadro A Procura da Felicidade. Vamos à questão. Mas antes, o que foi que emocionou essa ouvinte? O que foi que tocou o seu coração? Nada mais inspirador do que uma história de amor. Uma história de amor que supera distâncias. Uma história de amor que supera obstáculos e atravessa os anos. E foi assim na vida do casal Alexander e Janete Toxco. Com certeza, esse casal é uma exceção à regra. Casados por 75 anos. Casados por 75 anos. Não é que eles tinham 75. Eles foram casados por 75 anos. E faleceram no mesmo dia, juntos e abraçados, professando o amor que os uniu por tanto tempo, até o último suspiro. A diferença foi de apenas algumas horas entre uma morte e a outra. Morreram numa cama de hospital. Após Alexandre sofrer uma fratura no quadril e ficar acamado, Janete também adoeceu. E um hospital local ofereceu leitos no mesmo quarto para que eles pudessem ficar juntos, conforme a vontade do casal. Os filhos do casal dizem que no último suspiro de Alexander, Janete abraçou o marido e disse: viu? Era isso que você queria. Você morreu nos meus braços e eu amo você. Eu te amo. Espere por mim. Estarei lá em breve. Pouco tempo depois, Janete também foi. Ambos tinham 95 anos. E se conheciam desde os 8 anos de idade. Casaram em 1940. A filha do casal disse: seus corações bateram como um só desde que eu me posso lembrar. Deixaram 5 filhos, 10 netos e 6 bisnetos. E mais do que isso, um lindo e invejável exemplo. Aí você pergunta, você que está querendo ligar, você que está esperando que eu diga o que é que você tem que dizer. Aqui nos nossos telefones, 4006-6180 ou 4006-6185. A questão é que essa ouvinte,
que lembrou aqui para nós, no quadro A Procura da Felicidade, dessa história, diz que não acredita que exista mais amor assim em nenhum lugar desse planeta. Ela diz que quem quiser casar, case. É hábito, é cultural, mas ela diz que amor assim não existe mais. Você ainda acredita no amor entre duas pessoas? Amor conjugal, estou falando de amor de mãe, de filho, de avô, falando amor homem e mulher, ou agora homem, homem, mulher, mulher. Vamos saber? Pode responder aquilo que você tem convicção. Se você acha que não existe, fique à vontade. Se você acha que casou e perdeu seu tempo, também. O que você diria para um casal que está apaixonado e está com o pé no altar? O que você diria, honestamente? Alô? Bom dia, Duarte. Quem fala? É Mary Jo aqui da Redinha. Você também está emocionada com essa história? Duarte, eu tô assim porque eu conheci um caso muito parecido. Ah, foi mesmo? Foi. Ali nas Quintas, na descida da Mário Negócio, tinha uma família, um casal já de idade. O velhinho adoeceu, a velhinha saudável, rapaz. Cuidou dele, aí todo mundo ia lá e ela dava mais atenção às pessoas, completamente saudável, né? A pessoa chegava lá, como é que tá seu Chico? Tá bem, tá bem. Aí ficava por ali, a gente visitava ele e tudo, bem assim. De repente o velho faleceu. O velho faleceu, a velha estava boa de saúde. Ninguém escutava ela se queixar de nada. Meu amigo, em poucos dias a velhinha arriou. Com 8 dias faleceu também. Puxa vida. Foi. Ali na Quinta eu morava no fundo da casa dela. E a minha casa era de frente para a Rua do Campo e a dela para a Mar de Negócio. Fundo com fundos, quintal. Era muito bonita a vida deles dois. Criaram os filhos casaram, mas tinha um neto que morava com eles. E foi assim a coisa de repente. O velho já ficou doente uns meses, né? Uhum. Mas ela foi questão de 8 dias, e aí foi também. Agora o que eu digo para os casais de hoje, existia amor verdadeiro, ainda existe. Muito pouco, mas existe. Agora, para quem está com o pé no altar, que nem você citou aí, eu acho assim, tem que pensar muito, porque às vezes sente uma coisa, mas o coração é outra. A cabeça fala uma coisa, o coração fala outra. Tem que pensar muito bem o que está fazendo. Porque a vida a dois é complicada, viu? É verdade. Eu não vou dizer que fui tão feliz, mas não fui uma das mais infelizes, não. Então você acredita, mas nem tanto, é isso? Não, acreditar, eu acredito. Agora que tem poucos, assim. Amor verdadeiro um pelo outro, tem poucos. Tá certo. Mas tem ainda, viu? Ok. Tá bom. Obrigado, Maria José. Bom dia para você, ok, viu? tá. Alô, bom dia. Alô? 4006-6180 ou 4006-6185. O que você diria para quem está querendo casar hoje? O que você diria com relação à sua história como uma pessoa que casou, ou que separou, ou que casou de novo, ou que não acredita mais? Agora, ao vivo. O interessante dessa história é que esse casal, eles morreram com a diferença apenas de horas. Tanto é que estavam ainda na cama. Sabe aquele casalzinho velhinho que está no hospital? Você pode pensar até que está dormindo, né? Aí um morreu daqui a pouco. Ele morreu primeiro, né? Ele. E ela disse, olha, te amo, vou já. E foi, hein? E foi. Alô? Oi, quem fala? Posso fazer aqui um anúncio de pedido de trabalho? Pode, amigo. Obrigado pelo espaço. Eu estou à procura de trabalho para trabalhar cuidando de idoso. Sim. Ou até mesmo também em casa terapia. Você tem experiência na função? E o anterior. O telefone para contato é o 9902-7159. 9902-7159.
Tá ok? Agradeço muito, muito obrigado, viu, Eduardo? Ok, amigo. Um abraço para você, boa sorte, viu? Emprego agora que vai ficar difícil. O Brasil está numa crise tremenda. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Da De onde? Revinha. Ah, da Rivinha também. Muito bem. Você é vizinha de Maria José. Eu tenho uma história assim parecida com essa daí. É mesmo? Com a minha irmã. Como é que foi? Foi no primeiro casamento da minha mãe, né? Que nem aconteceu isso com a gente. Tu já somos do terceiro casamento pra lá. Pois é, eles casaram, ficaram velhinhos, não tiveram filho, mas continuaram a vida inteira juntos. O espaço que morreu foi um mês para um para o outro. Puxa Você vida. acredita isso? Agora você, nós estamos em 2015, século 21. Você acha que ainda existe amor assim ou isso acabou? Existe não, Eduardo. Existe não porque as coisas estão tão mudadas, as pessoas não procuram se unir mais. Eu acho que não existe mais amor assim verdadeiro. Tá certo. Entendeu? Obrigado, querida. Nada. Eu acho que o que existe hoje, em sua grande maioria, é apenas um jogo de interesses. Um se interessa por uma questão material, o outro pelo físico. As pessoas hoje se envolvem mais e apenas pelo tesão que sente pelo outro. Só que tesão é um negócio complicado, porque tesão acaba, né? Tesão passa. Não dá para manter um tesão 10 anos, isso não existe. Você pode ainda até querer, mas não tanto. Então as pessoas hoje namoram em casa, mas por uma empolgação, por um interesse visual. E aí, meu amigo, o visual o tempo leva, né? Até você casar com a beldade, você, de tanto olhar para a beldade, você termina abusando, né? Porque beleza não é sentimento, beleza é admiração, né? Beleza pode promover admiração, pode provocar inveja, mas amor não é bem isso, né? Amor é algo mais do que o que você visualiza, né? Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Gertrudes. Gertrudes, você tinha tomado conhecimento dessa história, não? Não estou tomando conhecimento agora que você está falando. Então me diga, ainda existe amor assim, não? Mas nunca, Duarte. Na época de hoje, é casamento praticamente como se diz, descartável. É mesmo? Descartável. Você olhou de lado, já estão brigando, aí você olhou para o outro lado, estão se separando. Não existe mais de jeito nenhum. Ainda tem pessoas que são casadas há 20, 30 anos, mas nas décadas de 60, 70, mas essa geração de hoje, mais de jeito nenhum. Agora, eu ouvi falar num caso desse, o pai de Herbert de Souza, você conheceu o Herbert? Sim, conheci. Ele morreu, ele ficou para assistir a missa de 7º dia, no dia da missa de 7º dia, a mãe dele morreu. Puxa, não sabia não. Mas foi assim. Aí ele ficou para assistir a missa e a mãe morreu com 7 dias. Só foi a única que eu ouvi falar, foi essa. Nesses casos, Gertrude, deve haver um sentimento tão forte que não resiste. Que o outro não resiste à ausência do parceiro, né? Agora, o meu tio faleceu com 8 meses, a esposa dele faleceu. Também? Também. Quando ele morreu, ela baixou a cabeça, ela já era depressiva, baixou a cabeça e ficou desolada. Eu cheguei um dia, ela olhou para mim assim, e eu disse, eu estou sozinha. Pedro foi embora, eu não tenho mais filho, não tenho mais neto, vai todo mundo trabalhar, eu fico só com a empregada. A empregada vem aqui, só me dá comida, volta para fazer as coisas dela, eu tô só. Pensa que não, ela morreu também com 8 meses de um para o outro. Puxa vida. Pois tá bom, querida, obrigado pela sua participação. Tá bom, tá. Hoje é mais fácil morrer o cônjuge e uma semana depois o outro está comemorando no barzinho, né? Ou no enterro já aparecer com algum outro pretendente, né? Ou outra pretendente, né? Porque hoje as ofertas são muitas, né? As propostas são muitas. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Eu não quero me identificar. Mas pode falar. Tudo bem. Para identificar minha irmã. Fazem 3 meses. Vai fazer 3 meses que o marido dela morreu. E ela já está ali namorando. A sua irmã? Sim, minha irmã. Não, mas peraí, 3 meses? Vai fazer 3 meses. Eu posso te fazer uma pergunta? Fiquei horrorizada. Você responda se quiser.
Esse namorado é de 3 meses pra cá ou já estava na agulha? Não, ela sempre foi fiel. E agora é recente mesmo. Puxa vida. Ela lutou junto com o marido dela, lutou até o fim, mas infelizmente, jovem ele ainda, 53 anos, ela tem 45. Sim. Somos 8 irmãos. De nós 8, ela era a única cabeça da família. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você como irmã, que avaliação você faz disso? Ai, Duarte, eu fico tão triste que eu não sei o que dizer. Você já conversou com ela sobre isso? Não, eu não tenho nem coragem. E se ela soubesse, se ela reconhecer sua voz? Não, ela está no interior. Está no interior. Bom, Não está ouvindo, não. E se ela ouvisse, eu gostaria que todo mundo me ouvisse, mas nesse caso é melhor que ela não esteja. Não, mas assim que ela falar comigo, a minha outra irmã falou que ela ia conversar comigo. Mas aonde foi? Até para as nossas amigas que estão solitárias aí há muito tempo e não conseguem arranjar nada. Onde é que sua irmã arranjou um namorado num período de tempo tão rápido e num momento de tanta tristeza? Duarte, não vou dizer o lugar não, pelo menos que eu estou me identificando. Mas como é que foi? Você pode dizer assim? Não posso, porque eu não sei. Eu sei que ela já conhecia há muito tempo, mas não tinha nenhuma intimidade. Ah, entendi. Era amor, gostado, amor e pronto. E ele já é bem senhor também. Só que para a família, principalmente a família do meu cunhado, né? Lógico, isso é um choque. Ele tinha interesse nela, é isso? Nunca. Talvez ele tivesse, mas nunca demonstrou. Exatamente. Porque ele não pode ter se apaixonado pela sua irmã agora. Não. Só porque o marido dela morreu. Eu não sei como te dizer como foi o início dessa história. Meu Deus do céu. Pra mim, Eduardo, eu fiquei muito arrasada. Quer dizer que ela era uma pessoa honesta, fiel e gostava dele. Sempre, 20 e poucos anos de casado. E agora chega a Sem notícia. querer julgar, porque nós não nos conhecemos na verdade, não terá sido a solidão, a tristeza que foi muito grande, não? Não. Até onde eu sei, não foi. Porque o marido dela vivia no sítio e ela na rua. Que eles tinham um sítio, né? Ele vivia lá na casa, tinha os animais e tudo. E ela na rua, que ela trabalhava, que ela ainda trabalha. Sim. Não era solidão. Ele só vivia no final de semana. Quer dizer, não era solidão. Então isso soa muito estranho para você. Muito, Eduardo. Como é que alguém consegue se desligar de um amor que teve durante 25 anos e com 3 meses já engatou o namoro? Exatamente. E ela disse logo, quando ela foi apresentar lá para os outros familiares, ela disse, eu não aceito conselho e nem crítica. Eu sou de maior e sei o que estou fazendo. Meu irmão disse chamou até um palavrão com ela, disse, se você quer dar para... Sim, entendi. Aí ela não aceita, pronto. Então você quer dizer, com esse exemplo da sua irmã, que você não acredita que exista mais amor assim? De jeito nenhum, Eduardo, nem sonho. Não existe mais. Tá bom, querida, obrigado. Obrigado, inclusive, por você ter aberto aqui para o quadro A Procura da Felicidade, um caso, né, que faz parte aí da intimidade da sua família. A irmã dela ficou viúva, 25 anos de casamento, e em 3 meses já arranjou um namorado. Né? Esse cidadão, certamente que tinha interesse na sua irmã, porque não é possível. Né? Ele não pode ter se interessado agora. Ele pode ter respeitado, né? Porque sua irmã era uma pessoa honesta e tal. Mas aí fica a dúvida, né? Que sentimento é esse que eu esqueço alguém que esteve do meu lado durante tantos anos, em questão de 90 dias? É brincadeira, né? Alô? Quem fala? Você fala de onde? Olha, você pode comentar sobre a pergunta que eu fiz e, se você quiser também, sobre esse caso que essa ouvinte trouxe agora. Eu acho que eu prefiro, assim, muita coisa falada, né? Eu ouvi os outros ouvintes. Sim. O que eu acho também, uma das coisas mais importantes, acho que até como você vive bastante tempo com alguém, eu acho que é o respeito. É mais importante que o amor. Né? Porque se você respeitar, eu acho que é em toda área, é pai e filho, é com vizinho. Se você tiver respeito, você vive bem com qualquer pessoa. Eu acho que também muita coisa, antigamente, quando a gente conhecia um rapaz que queria casar, a gente fazia tudo junto. A gente guardava um dinheiro para montar alguma coisa, para comprar os móveis. Hoje não. O cara começa a namorar, ele pede a geladeira para um, televisão para outro. Tem tudo. Aí dali uns 2 dias ele desfaz do casamento. É verdade. Dá tudo não lutaram para ganhar. Não tem noção da dureza que é a vida, né? Assim, é tudo muito fácil. Aquele pai, seja do filho ou da moça,
do marido ou da futura mulher, que tem mais condição, às vezes dá a casa para morar. É verdade. Né? Então, aí você vê tudo muito fácil. A noite se preocupa só com a maquiagem, com o vestido, não se preocupa se vão... Eu acho, sabe, corroborando com tem muita você... gente casa para ser feliz. Você tem que casar para fazer também ser mais feliz, senão não vai dar certo nunca. Eu acho, até corroborando com você, eu acho que tem duas coisas que são fundamentais para a relação durar. Você falou respeito, né? É verdade. E eu somo a isso uma palavra chamada admiração. É. Se você não tiver admiração pelo outro, você não demora 10, 20 anos de jeito nenhum com aquela pessoa. Você tem razão. Obrigado, querida. Por nada. Bom dia para você. Alô, bom dia. Alô. Bom dia. Quem fala? É Salete, Felipe Camarão. Olha, bom dia para vocês aí da Zona Oeste. Me diga uma coisa. Esse casalzinho viveu 75 anos juntos. Morreram na cama do hospital no mesmo dia, uma diferença apenas de horas. Ela declarando amor a ele quando ele dava seus últimos suspiros. E ela não aguentou algumas horas sem ele aqui nesse mundo e foi embora também. Você acha que ainda existe amor assim? Eu acredito que não, Duarte Júnior. Hoje em dia, as pessoas convivem uns com os outros porque se acostuma, não é porque tem amor, não. Ah, costume só. É. É muito pobre, só o costume não vale a pena, né? Hoje em dia vive mais traição. É. As pessoas, na verdade, têm mais tesão pela internet, né? Pelo Face. É verdade. É um tesão tão grande que você passa a noite, né? É verdade. Um casal não passa mais a noite se alisando, mas na internet passa, né? Então o tesão maior é pela internet. Hoje em dia, a pessoa casa hoje, quando é noite o marido já vira as costas. E é? É, olha porque aí. Ele quer só vida boa. Uhum. É, hoje em dia é assim, você se acostuma. Tá bom, querida, obrigado, viu? Ótima terça-feira para você. Ela está dizendo que também não acredita que exista amor assim mais. Se existiu, passou, né? Está no pretérito, como diz o professor de gramática. Alô, bom dia. Quem fala? É Lucídio. Oi, amigo, você está onde? E o que é que você acha? Ainda existe amor assim, não? Eu acho que sim. Duarte, eu conheci uma mulher há muito tempo, depois de 26 anos, eu lembrei dela e liguei para ela. E vivo com ela até hoje. O quê? Já estava pensando em ficar com ela. 26 anos? 26 anos. E eu já pensava em ficar com ela o tempo todo. Mas aí foi sorte um pouco também, porque... Eu estava num bingo. Ah. Aí eu olhei com o orelhão e liguei para ela. E a gente se encontrou e até hoje estamos juntos, há 11 anos. É, eu estou falando assim, não deixa ter sido sorte, porque podia ser que você tivesse ligado e ela estivesse comprometida, né? Exato, mas eu sabia que ela estava descomprometida. Mas ela sentia algo por você também? Eu acho que sim, que estamos juntos até hoje. Mas ela nunca tinha dito isso, não? Não, nunca tinha dito, mas na hora que eu liguei para ela, ela atendeu minha ligação e veio se encontrar comigo. Mas que maravilha, hein? Você já pensava que estava condenado à solidão? Aí liga para uma pretendente 26 anos depois e ela diz, vamos lá, tô dentro, rapaz. Que maravilha, hein? Pois aí. Valeu, amigo. Um abraço, falou, hein? Mano. É legal isso aí, viu? É difícil. Eu sei da história do amigo parecida com a sua, mas não foi bem assim, porque ele ligou para uma paquera mais de 20 anos depois, e ele já era um cidadão já de uma certa idade, e ela era mais nova. Aí ela disse, tudo bem, agora eu primeiro manda uma foto para mim que eu quero ver como é que você está. Esfriou, né? Acabou o tesão, broxou, né? Tem condição. Como é que pode isso? A moça deve ter... Quer dizer, o que é que ele entendeu? Que ela quer dar uma checada porque de repente o camarada já está na bagaça e ela não vai querer, né? E ele disse, não, meu bem, desculpa, tá a ligação errada. Essa foi triste, não? Alô, bom dia. Quem fala? Bom dia. Bom dia, quem fala? Raquel. Você fala de onde? Da Guarita. Raquel, me diz com toda a sinceridade do teu coração. Ainda existe amor assim, não? Ainda existe, sim. É mesmo? Eu acredito
Eu acredito que tudo que já existiu, existe hoje do mesmo jeito. Mas você tem um amor assim ou você espera um amor assim? Não, eu tenho um amor assim, eu sou casada há 16 anos. Sim. Amo muito meu marido e eu acredito que existe um amor assim. Eu acho que os sentimentos das pessoas não mudaram, o mundo mudou, mas os sentimentos das pessoas não. Então podemos dizer que tem muita gente acreditando e esperando esse amor. Pena que lamentavelmente esse amor não chega, é isso? Pode até não chegar, mas que ele existe, existe. Essa vontade de encontrar um amor assim ainda existe? Ainda existe sim, eu acredito que existe. Muito bem. Olha, eu desejo que esses 16 anos de amor que você tem com seu companheiro se multiplique por muitos e muitos anos. Ele está me ouvindo, é meu marido comigo, ele está me ouvindo, mando um abraço para ele. Um abraço, meu querido. Você está sendo homenageado. Qual é o homem que não desejaria que a mulher dissesse 16 anos depois que você é o amor da vida dela? Me diga. Hoje em dia você espera, não passa 16 semanas, a mulher já está dizendo que é mais. É verdade. Um abraço, querida. Para você também. Obrigado. Um abraço pro casal, viu? Tá aí um casal feliz que acredita no amor. Aqui você fala o que você acha né? E que você que tem convicção. Alô, bom dia. Bom dia, Eduardo. Quem fala? Ivonete. Você fala de onde? Eu sou da Norte. E então, seja sincera, o amor ainda existe? Sim, existe. Você já encontrou? Há 22 anos. Olha aí. Olha aí os romances aparecendo. 22 anos? Tia, ela ficou casada há mais de 60 anos. O esposo dela faleceu e o amor dela continua assim, do mesmo jeito, só que ela já está bem velhinha, quase 100 anos. E a minha mãe, ela ficou 43 anos com meu pai, ela se separou, mas ela ama meu pai. E eu digo a você, Eduardo, que eu vou juntar minha mãe e meu pai. Ah, peraí, sua mãe viveu 43 anos com seu pai e se separou. Sim, porque ela tem depressão, aí ela teve que morar com minha irmã, cuidar dela. Mas ela ama meu pai, só que meu pai arranjou outra. Mas amor é amor, não é? Mas ela ama meu pai. O que nós não entendemos é que amor não está condicionado a nada. Amor é amor. Olha aí, a mãe dela conviveu 43 anos, por conta da depressão separou. Ele arranjou outra, mas ela ainda o ama. Por quê? Porque amor é amor. Quando você diz assim, não, eu amava, mas, então não é amor. Não é verdade? Duarte. Oi. Eu sou feliz, graças a Deus, e quero mandar um beijo. Não vou dizer o nome do meu esposo, mas o mais lindo da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Mas você devia, aí é que você devia dizer o nome dele agora. Você faz uma propaganda dessa, seu marido não diz o nome? Tá bom, querida, obrigado. É a da Paraíba, pronto. Ok, obrigado, viu, pela sua participação. As histórias de amor estão aparecendo, rapaz. Vamos aqui mais uma, às 10h51. O tempo está passando. Alô, bom dia. Quem fala? Você fala de onde? Você também tem uma história de amor para contar, não? Sim, essa história que você está comentando, eu assisti. Sim. Dos dois velhinhos, que um estava separado num quarto, outro no outro. Aí colocaram a família dela, colocou ela com eles. Eu vi até quando eles morreram, pegadinho na mão, passou na televisão. Sim. Emocionante, né? Mas você acha que ainda existe isso hoje, com a juventude, o pessoal mais jovem? Eu acho muito difícil. Por quê? Porque está muito diferente as amizades. Outra coisa, meu pai, minha mãe casou com 12 anos, e 11 anos, eu fui mãe com 12. E meu pai tinha 17, que a família, só porque papai dizia assim, ô menina bonita. E aí a família dela disse, a partir de agora você vai casar com ela, você está falando dela. Aí casaram ela, o juiz não queria que ela morasse junto, mas ele contratava ela foi morar junto. Com 12 anos ela foi mãe, que a gente não chamava ela de mãe, chamava de Yaya. E o papai era Marajó. Sim. E eu sei que ela morreu em 79 e ele morreu em 80. Quer dizer que na época, se o homem chamasse uma menina de bonita, ele tinha que assumir o compromisso. Mudou muitas coisas, né? O cara hoje chama gostosa, tesuda, peituda, bunduda. E o que mais nas contas e nada, acontece nada.
né? Eu sei que casaram, ele morreu ela morreu em 79 e ele em 80. Todo dia ele dizia assim, olha, minha velha, eu quero ficar com você. Vendi uma vela para ela e dizia, um ano certinho, ele faleceu. Puxa vida. No dia do enterro, ele dizia assim, oh meu Deus, essa menina foi o que eu criei. Ele costurava roupa para ela, numa máquina de mão. Realmente. Lindas histórias de amor. Obrigado, querida. E essa história eu Sim. assisti todinha no jornal. Deve ter se emocionado muito, né? Ele morreu agarradinha mão com mão. Foi. Obrigado, querida. Olha, meu tempo está terminando. O que me surpreendeu foram essas histórias, porque eu pensei que nós teríamos aqui muitas opiniões contrárias ao amor, né? Agora, resta saber realmente se essas pessoas mais jovens topariam viver tanto tempo juntas. Porque hoje o mundo oferece muitas oportunidades, né? Não dá nem para você se concentrar numa delas. Nós voltamos amanhã com a procura da felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Estamos apresentando Tom Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Esmaltes Dot, da cor dos seus sonhos. Com a linha de Esmaltes Dot, você faz sucesso por onde você for. E você que tem comércio, armarinho, perfumaria, lojinha, mercadinho, qualquer lugar do estado, você pode também vender Esmalte Dot. Ligue para Armazém Paulino, 3421 1341, 3421 1341, Esmaltes Dot, da cor dos seus sonhos. Bolsa de oportunidades, Salles quer trabalhar como cuidador de idosos, caseiro ou em casa de veraneio. 9902-7159, 9902-7159. Ivanaldo é ajudante de padeiro, pode ser também atendente de lanchonete. O telefone dele 3662-2026, 3662-2026. Procuro casa para alugar em Santos Reis ou Rocas, ligar aqui para a Rádio Globo. Procuro casa para alugar em Santos Reis ou Rocas, informações aqui na Rádio Globo, no 4006-6180 ou no 4006-6185. Vamos para o Globo no Ar. O Globo no Ar, oferecimento Melhoral para todo tipo de dor. Melhoral, melhorou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Rádio Globo. Notícia. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Ok, são 11 horas e 7 minutos. Agora tem futebol, tem Ivan Nunes em cima do lance. Rádio Globo, futebol. Rádio Globo, em cima do lance. Rádio Globo. Ok, e agora, para você que nasceu em 14 de julho, vem aí o dia em que você nasceu. Parabéns para Josuel no Novo Amarante. Muitas felicidades para você, viu, Josuel? Felicidades, muitos anos de vida. As pessoas nascidas em 14 de julho são convincentes. Quanta confiança elas ganham pela imagem sincera e responsável que magicamente transmitem com seu fascínio despretensioso. Alguns dos nascidos nesse dia audaciosamente inspiram confiança desde o primeiro encontro. Outros ganham corações precisamente pelo oposto. Uma aproximação tranquila, até mesmo autodepreciativa. Essas pessoas de 14 de julho, que nos impressionam por serem conservadoras ou mesmo desinteressantes, podem, não obstante, ser bastante confiáveis devido à sua objetividade e imagem profissional. O mais extraordinário acerca do poder e sedução dos nascidos em 14 de julho é fazerem funcionar sua magia no plano inconsciente. Mesmo quem percebe estar sendo vencido não recua, porque sente que é uma experiência significativa. Talvez isso aconteça porque os nascidos nesse dia não usam a sedução
em proveito próprio, procurando esclarecer os demais de alguma forma. A maioria das pessoas nascidas no dia 14 de julho tem o extraordinário comando técnico da sua profissão, habilidade ou empresa. Suas histórias são fascinantes e verossímeis. Assim, se forem inescrupulosos, conseguem fazer algo terrível, sem serem punidas até serem descobertas. Se forem honestas, sua personalidade encantadora é uma fiel indicação do valor real do seu produto ou serviço. Infelizmente, os nascidos nesse dia são difíceis de compreender e podem ficar sob suspeita porque às vezes parecem bons demais para serem verdadeiros. Apesar do seu charme, confiança e em geral bom humor, os nascidos nesse dia ficam periodicamente muito deprimidos, sem razão aparente alguma. Para quem observa mais de perto, as pessoas nascidas no dia 14 de julho têm um quê de tristeza, o que serve apenas para formá-las ou torná-las mais humanas e atraentes. E agora, cuidando de você, a dica de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. Você está querendo emagrecer? Farinha de maracujá. Ela chegou no mercado com a fama de ter o poder de baixar as taxas de açúcar no sangue, o que é ótimo para quem tem diabetes. Mas, aos poucos, a farinha feita com a casca do maracujá também se revelou um excelente bloqueador de gordura. Ou seja, impede que o organismo absorva parte desse nutriente presente nos alimentos. Agora, como é que o maracujá bloqueia a gordura? A substância responsável pelo poder emagrecedor é a pectina, encontrada em grande quantidade na parte branca da casca do maracujá. A farinha não fica atrás, tem 20% dessa fibra. Segundo estudo feito por um químico pesquisador da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Armando Sabassu. No estômago, a pectina se transforma numa espécie de gel não digerível, provocando sensação de saciedade. Com isso, você se sente bem alimentada com uma porção menor de comida. A pectina também reduz a velocidade com que o açúcar entra no sangue. Quanto mais lento esse processo, mais a fome demora para voltar a dar sinal. Outra boa notícia. A fibra presente na farinha de maracujá promove uma faxina no organismo. Ela ajuda a eliminar toxinas que acumuladas prejudicam o funcionamento dos órgãos e, com isso, desequilibram o metabolismo, o que faz sua dieta emperrar. Só que, para facilitar a ação desintoxicante da pectina, é importante beber mais água, né, do que você já bebe normalmente. E tem também, sabe o quê? Nutrientes extras. Por exemplo, niacina, a vitamina B3, que atua na produção de hormônios e melhora a ansiedade e ajuda no crescimento das crianças e protege as paredes do estômago. Ferro, que previne anemia e aumenta o pique, né, o desempenho, a energia. Cálcio, que favorece a contração muscular, fortalecendo ossos e dentes. Fósforo, que também deixa os ossos fortes, além de melhorar a memória, a oxigenação das células e a circulação. Agora, como usar? O consumo de farinha de maracujá, da casca do maracujá, tem que ser diário. Uma vez ou outra não é suficiente. Você tem que tratar como se fosse realmente um alimento. Por isso, varia o modo de acrescentá-la ao cardápio. Por exemplo, você pode usar no suco, você pode usar no iogurte, você pode usar na salada, na sopa. O ideal, porém, é consumir uma colher de sopa antes das 3 principais refeições. Por que antes? Porque ela dá uma desacelerada na fome, né? É importante meia hora, 1 hora antes, tá? E não adianta usar farinha de maracujá e abusar da gordura e do açúcar, tá? Porque também não resolve, né? Você não pode dizer assim,
Ah, eu vou consumir farinha de maracujá e aí eu posso comer gordura e açúcar. Não. Você reduz a gordura, você reduz o açúcar e você passa a usar todo dia farinha da casca do maracujá, que você vai ver. Aproveite para cortar alguns excessos à mesa e, de preferência, faça algum tipo de atividade física. Nós estamos morrendo de tédio, nós estamos morrendo de preguiça. Nós não queremos caminhar 10 metros. Tem gente que chega aqui na cidade, se pudesse, acionava o carro dentro do banco, dentro da loja onde vai fazer uma compra, com preguiça de andar. Aí sabe o quê? Compra uma esteira. Como é que pode um negócio desse? Me diga, pelo amor de Deus, onde é que a gente vai parar? Você não está com coragem nem de andar, compra uma esteira para correr. Existem várias opções de farinha da casca do maracujá, viu? Feitas por laboratórios farmacêuticos. Você pode comprar em cápsulas, inclusive. Nessas lojas de produtos naturais tem. Ou mandar, né? Preparar. Não compre o produto em saquinho sem identificação. Tá? Não compre. Sem identificação, não. Se preferir, pode preparar a farinha em casa. O preparo é um pouco complicado, é um pouco trabalhoso. O ideal seria você comprar já pronto. Agora com identificação do produto. E se você não quiser comprar a farinha em si, você compra em cápsula, né? Que é a mesma coisa. Tem aqui dizendo como faz, eu vou dizer, porque sempre ligam pessoas, como é que a gente faz? Então vamos lá. Você lava e mergulha 6 maracujás por 20 minutos numa mistura de água com bicarbonato de sódio. 1 colher de sopa por litro. Pode ser vinagre também. 20 minutos. Aí você volta a passá-los em água corrente, que é para tirar o gosto do vinagre. Aí corta ao meio, retira a polpa e, evidentemente, você não vai jogar a polpa fora. Você guarda para fazer suco. Aí você corta a casca em tirinhas, põe numa assadeira e assa em forno médio por cerca de meia hora, ou até que fique sequinha. Você espera esfriar e depois você passa no liquidificador, ou no processador, tanto faz, até virar farinha. Aí você passa na peneira e guarda no recipiente limpo e tampado. Pronto, você faz em casa a sua farinha. Se você achar trabalhoso, você compra. Mas é excelente, viu? É excelente. Para emagrecer e ainda com essas propriedades aqui, né? Que eu falei. Niacina, vitamina B3, ferro, cálcio, fósforo. Sensacional, ok? E amanhã nós voltamos com mais um Cuidando de Você, dicas de saúde do Manhã na Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. 11h25. Bolsa de Empregos vaga para auxiliar de administração com noção de inglês. Salário R$ 800. 3211-2143. 3211-2143. Um abraço para João Maria e o Bruno, aí na Guarita, também acompanhando o Manhã da Globo. Olha, não é a primeira vez e não será a última que o governo brasileiro facilita a vida dos clubes de futebol nesse país. Eu reconheço que o futebol também emprega, que o futebol também é gerador de renda e que o futebol é a alegria do torcedor brasileiro, é o esporte preferido do brasileiro. Mas o governo brasileiro já deveria saber que não adianta ajudar clube de futebol. Por quê? Porque eles vivem sempre na pindaíba, com a cuia na mão, pedindo ajuda. E eu estou falando aqui, não de clubes pequenos, estou falando de grandes clubes de futebol brasileiro, mas também, com o que eles pagam aos técnicos de futebol, você quer ter uma ideia de quanto ganha um técnico de futebol? Top de linha? Eu tenho aqui uma lista do ano passado, tá? É uma lista desatualizada, porque você sabe, de um ano para outro muda técnico toda hora. Mas eu tenho aqui uma tabela
do que ganhavam os técnicos brasileiros o ano passado. No Vasco da Gama, Joel Santana ganhava o ano passado R$150 mil por mês. Pouco, muito pouco. No Botafogo, Wagner Mancini ganhava 150 mil também. No Palmeiras, Dorival Júnior faturava R$200 mil todo mês. No Fluminense, Cristóvão Borges faturava também 200 mil. No Santos, o ano passado, o Anderson Moreira faturava 250 mil todo mês. No Atlético Mineiro, Levi Cooper, 300 mil. No Grêmio, Felipão, 350 mil todo mês na sua conta. No Flamengo, Luxemburgo faturava também 350 mil todo mês. E esses caras ainda se acham no direito de dar entrevista com a cara feia. Esses caras, que os seus times estejam ou não na pindaíba, colocam milhões no bolso todo ano, ainda se acham no direito de dar entrevista com a cara feia e até de não querer dar entrevista. No Cruzeiro, Marcelo Oliveira ganhava 450 mil e com 500 mil, São Paulo, Corinthians, Internacional, R$500 mil por mês para Muricy, que estava no São Paulo, Mano Menezes no Corinthians e Abel Braga no Internacional. Então, um clube de futebol fature o que faturar, só para o técnico, R$500 mil todo mês, meu filho, o governo tem que ajudar, né? Porque aí os clubes atrasam impostos, os clubes atrasam contribuição social, ficam devendo ao INSS. E o que é que o governo faz? Num tempo de crise como esse, por que é que o governo brasileiro não chamou também os empresários, principalmente aqueles pequenos empresários que estão demitindo por conta da carga tributária e por conta da crise que toma conta do país, e que vão fazer com que milhares e milhares e centenas de milhares de brasileiros e brasileiras vão para casa e ficarem sem emprego? Por que o governo também não chama esses empresários para conversar sobre o que é que o governo poderia fazer por eles? Porque fazendo por eles, está fazendo com o empregado. Era só chegar o empresário, olha, qual é a sua dificuldade? Não, eu estou devendo aí a Previdência, o quê? Tudo bem, vamos parcelar a dívida, vamos parcelar. Agora você tem quantos funcionários? Tem 100. Você não demite ninguém, tá? A gente parcela a dívida. Não. Mais uma vez, o governo brasileiro sai em socorro dos times de futebol. Não adianta. Você acha, torcedor do Flamengo, que algum dia você vai ouvir que o Flamengo está bem de finanças? Nunca. O Flamengo é o quê? O Flamengo é a maior torcida do planeta. O Corinthians, como é que pode um time como o Corinthians precisar de ajuda? Eu não sei como é que está a situação do Corinthians, mas geralmente a situação de clubes brasileiros nunca está boa. Nunca está boa. Então um time que tem o nome que o Flamengo tem, vive na miséria, isso não existe. Isso é piada, isso é brincadeira. Né? O torcedor é levado pelo sistema, o torcedor é levado somente a se preocupar com vitória, que ganhou, não sei o quê. O torcedor não sabe que o clube é um patrimônio. Está aí o América fazendo 100 anos. É uma empresa com um século de existência. Né? Os clubes vivem vendendo o seu patrimônio para pagar conta, para pagar processo de jogador de futebol. Jogador que muitas vezes não joga nada, jogador que muitas vezes não honra a camisa.
Jogador que muitas vezes vive nas noitadas e na hora de jogar futebol estão com a língua de fora, mortos dentro das calças. Jogadores que vivem na boemia, comendo o dinheiro do clube, ganhando milhares e milhares, 200 mil reais, 100 mil reais. Até em clubes pequenos, daqui do Nordeste, não tem cabimento. Você pagar 50 mil reais de salário para um jogador de futebol para jogar aqui no Nordeste, num time pequeno que está devendo a Deus e o mundo. 50 mil reais. Tem jogador aqui ganhando isso, né? 50 mil? Não pode. Não pode. Aqui não tem receita para isso. Né? Não posso comparar a BC América com o Flamengo, não sou louco? A BC América é outra realidade. Não tem estrutura para isso. Aí o governo, mais uma vez, né, o Congresso Nacional, os deputados, para fazer média, vamos ajudar o futebol de novo. Não adianta ajudar, não. O futebol brasileiro só vive quebrado. Eu nunca vi um presidente do Flamengo. Eu estou falando do Flamengo, meu amigo, que eles desculpem os outros, mas o Flamengo, a torcida do Flamengo é um negócio sério. Tem que admitir. Você que não é flamenguista, admita isso. Não estou menosprezando as grandes torcidas do Vasco, do Fluminense, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras. Não é isso. Mas o Flamengo é tipo uma religião. Não tem cabimento. Eu nunca vi um dirigente do Flamengo dizer, pessoal, está tudo bem com o nosso cofre, está bem. Por quê? Porque onde a gente joga dá público. O Flamengo caindo esse pedaço, lanterna, vem jogar aqui, fica torcedor lá de fora, porque não consegue entrar. Mas aí o governo, em vez de pensar também em ajudar um empresário que vai demitir 100, 200 pessoas, o governo não chama para conversar. Né? Vai ajudar, vamos parcelar a dívida do futebol de novo, pela 1000ª vez. Não adianta não. Não adianta não. Tem alguma coisa errada aqui, né? Você imagine, como eu já disse aqui outro dia, você imagine um time como o Flamengo na Europa. Você imagine o time do Corinthians com a torcida que até de certo modo um pouco radical. O corintiano, ele é corintiano dos pés à cabeça. Você imagina o Corinthians na Europa. Se o presidente do Corinthians ou do Flamengo na Europa dissesse que o time estava mal de dinheiro, ele ia preso. A Receita lá prendia ele, prisão provisória para o senhor. Até o senhor explicar por que é que o seu time... Não tem cabimento um time como o Flamengo está quebrado. Isso não existe. Isso não existe. Aí fica treinador. Rapaz, o treinador ganha $500 mil aqui. Não, mas se não pagar, não pague. Não pague. Os clubes deviam se reunir. Não, a gente só paga X. Se não quiser, vai para o exterior. Aqui e acolá, um brasileiro dá certo lá fora, né? Aqui e acolá, né? Treinador, não é muito bom. Nós estamos querendo exportar treinador para cá. Olha, o Brasil anda tão mal que estão querendo trazer treinador de fora. Isso é humilhante para nós, né? O melhor futebol do mundo, não sei o quê, pentacampeão, vai ser treinado por um técnico de fora. Isso é humilhante para a categoria. Mas os caras querem ganhar $500 mil, meu amigo. O time na lanterna, o cara, $500 mil. Se não me pagava para a justiça. Os times devem milhões de indenização ao jogador de futebol. E o jogador vai lá na lei. A lei, né? Então, o jogador não está roubando ninguém, não. Ele está requisitando, requerendo, reivindicando o que é dele. Né? Então, tá aí. Mas eu estou aqui falando em defesa do trabalhador que está indo para casa. Desemprego está um negócio impressionante. E aí o governo não chama o empresário para conversar com ele sobre a possibilidade de manter o trabalhador. Aqui na Cidade Alta, você já vê várias lojas fechadas, no Alecrim. Já tem muita loja fechando, o comércio informal está fechando. Isso é ruim, isso é mau, isso é horrível, isso é péssimo, é desemprego. Aí o governo vai salvar mais uma vez os times de futebol. Claro, o brasileiro não vive sem futebol, eu admito. Né? Eu vivo, mas sei que muita gente não vive, né? Sem futebol. Sem futebol, o brasileiro entraria numa depressão tão profunda que o Brasil poderia ser praticamente destruído. O Brasil não vive sem futebol, eu sei disso. Né? E se o governo pode ajudar o futebol, que ajude. Mas eu estou falando assim, por que não ajuda também outros segmentos da sociedade? Né? Tem atletas aí de outros esportes, que às vezes precisa de um trocado para pagar uma passagem, não tem.
né? Pessoal que pratica atletismo, judocas, né? Outros tipos de esportes que também são importantes, mas o governo não investe. É só futebol, futebol, futebol. Porque futebol, né? O brasileiro vai pro futebol dele, tá tudo bem, tá tudo legal, beleza, até logo. Um abraço, né? É isso. São 11h38. Vamos pro intervalo. Voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Não é possível. Agentes encontram um novo túnel no pavilhão B do presídio Raimundo Nonato. Madrugada de hoje, grilo cantando, olha o grilo cantando aí, ó. Só dá para ouvir o barulho do grilo. O barulho do pessoal cavando não dá. Presídio Raimundo Nonato, Zona Norte, provisório. Nenhum detento conseguiu fugir pelo buraco, mas o buraco já estava lá, em andamento. A estrutura daria acesso à área externa do presídio. O presídio provisório Raimundo Nonato, para quem não lembra, é o mesmo onde no último dia 3 de julho foi localizado um buraco deixado pela obra de reforma da unidade onde antes havia um túnel dentro do pavilhão B. O espaço havia sido usado por presos para uma fuga ocorrida no dia 6 de junho. Aí, mais um túnel, mais um buraco localizado. Dessa vez, pelo menos, ninguém fugiu, né? E eu continuo sem entender como é que se consegue cavar um túnel que tem até a força de segurança dando um reforço, um suporte, e ninguém percebe. Outra notícia, atenção estudantes, carteiras valem até 31 desse mês. Tá? Com relação às notícias veiculadas nos últimos dias sobre a validade da identidade estudantil eletrônica, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana está informando que enviou um ofício circular às empresas de entretenimento que atuam em Natal, determinando que o benefício da meia entrada seja cumprido nas salas de cinema, teatro, estádios de futebol, circos e eventos culturais. O não cumprimento do benefício estudantil previsto por lei é crime e deve ser denunciado por meio dos telefones 156, que é o STTU, né? 156, e o PROCON Municipal 3232-9050. 3232-9050. Ainda com relação ao assunto, o órgão informa que a validade da carteira foi prorrogada até 31 de julho, conforme decreto tal, não sei das quantas, tá certo? E tá aí então, até 31 de julho. Você sabe de tudo no Manhã da Globo e nós voltamos em 2 minutos. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Policiais do 5º Batalhão da PM desencadearam na noite de ontem mais uma operação de saturação com barreiras itinerantes em Lagoa Nova, Nova Descoberta, Conjunto Pirangi, Morro Branco, Ponta Negra e Candelária. Ao todo, 30 veículos foram abordados, entre transportes públicos, particulares e motocicletas, e 51 pessoas foram abordadas. Para o comandante do 5º BPM, Tenente Coronel Flávio, o diálogo com a população e comerciantes aumentou,
o que tem ajudado na prevenção de crimes na Zona Sul. Ele diz que iniciou um grande trabalho, né? Aliás, ele falou no plural, né? Iniciamos, que é toda uma equipe, com conselhos comunitários e classe empresarial, que vem participando com informações e sugestões para garantir a segurança. Então, tá aí. Vamos aguardar o resultado dessas operações, que eles chamam de saturação, com várias barreiras, várias abordagens a pessoas e pessoas a pé e também pessoas que vêm nos seus veículos, automóveis ou motos, e ver realmente se essa operação vai provocar uma redução no número de crimes, que está realmente muito grande aqui em Natal. Você sabe de tudo no Manhã da Globo. E com relação... Eu recebi muitas ligações de pessoas que trabalham e ficaram preocupadas com a tabela do PIS. E muita gente insistiu, olha, mas eu recebo pela empresa. E a empresa vai obedecer o calendário antigo ou novo? Pessoal, as empresas vão obedecer o que determina o governo. Agora há pouco me ligou um ouvinte que trabalha na Guararapes, lá a Guararapes informou que vai obedecer o calendário do PIS que foi modificado, né? Que estendeu, né? Esticou o pagamento, né? Que vai ficar ali de acordo com o mês de nascimento, tá certo? Então, ao invés de pagar de julho a outubro, o PIS vai pagar até o ano que vem, tá certo? Independentemente de você receber pelo banco ou pela empresa, não faz diferença, tá? E outra notícia também aqui para você é que a greve por tempo indeterminado da Previdência, com a paralisação, está suspensa a maior parte dos atendimentos do INSS. E, por conta disso, está havendo remarcação, tá? Para quem, por acaso, pegou, né, o período que você marcou, agendou, pegou agora esse período de greve, tá? Por exemplo, se você ligou para a Previdência e agendou para hoje, aí hoje não vai. Então tem que remarcar, tá certo? Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo. Estamos apresentando Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. 11h51. Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Estou falando, esse negócio de emprego está ficando difícil. Está piorando, né? Com quase 8 mil demissões, saldo negativo no RN é o maior em 5 anos. O RN fechou o primeiro semestre com o maior déficit nos últimos 5 anos no saldo de empregos, que acumulou de janeiro a junho um saldo negativo de quase 8 mil postos de trabalho. Formais, viu? Formais. O saldo é resultado da diferença entre contratações e demissões com carteira assinada. O número é 3 vezes maior que o saldo do mesmo intervalo de 2013, quando o acumulado dos 6 primeiros meses também foi negativo à época. Então nós tivemos, em 2013, um negativo de 2011, um negativo de 613, 2012 um negativo de 781, 2013 já aumentou aqui um pouco, né? Aliás, um pouco não, bastante. 2.499, 2014 2.146 e 2015 já estamos chegando aí a 8 mil, né? De saldo negativo
nessa diferença entre o que contrata e o que demite, né? E é preciso saber se o governo daqui está com alguma ideia, algum projeto para amenizar essa situação. Você sabe de tudo no Manhã da Globo. A Bolsa de Oportunidades procura casa para alugar na Cidade dos Bosques até 2.500. Procuro casa para alugar na Cidade dos Bosques até 2.500. Se você tiver um aí disponível, ligue 9421-5108. 9421-5108. Não esqueça do 9, né? Do 9 a mais. Vendo Prisma 2012, único dono completo, 23.500. É 9898-9090. 9898-9090. Você encontra muitas oportunidades de casa, apartamento para comprar ou alugar, e carro para vender também, nas páginas, nos classificados da Tribuna do Norte ou na TN Online, Tribuna do Norte Online. Show de notícias, mais uma, para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Olha, só reforçando aqui essa informação da greve do pessoal do INSS. A central telefônica para você agendar é o 135. Tá? O INSS está garantindo que os segurados com agendamento para atendimento terão sua data remarcada em caso de não serem atendidos. O reagendamento está sendo feito pelas próprias agências da Previdência Social e o segurado poderá confirmar a nova data ligando para a Central 135 no dia seguinte à data originalmente marcada para o atendimento. Então, por exemplo, se a sua data agendada era hoje, não ligue hoje, você liga amanhã. Porque aí quando você ligar amanhã, você vai confirmar para que data ficou esse seu reagendamento, né? Se foi para daqui uma semana, daqui 15 dias, não sei como é que anda. Agora a coisa vai ficar mais complicada, né? Porque vai avolumar, né? O número de agendamentos. Para evitar qualquer prejuízo financeiro nos benefícios dos segurados, o INSS vai considerar a data originalmente agendada. Isso é muito importante, viu? Como a data de entrada do requerimento. Segundo nota divulgada ontem, e ainda na nota, a Previdência esclarece que a Central de Atendimento 135 está à disposição para informar quais agências não estão atendendo. Nas 37 agências do RN, distribuídas na capital e município do interior, o atendimento está sendo realizado precariamente, com adesão de grande maioria dos funcionários da paralisação. Então, se você agendou, não se preocupe, a Previdência vai considerar a data que foi agendada, originalmente, para você não ter prejuízo. Tá certo? E qualquer dúvida, se você já agendou, você liga no dia posterior ao dia que foi agendado. Tá certo? Que aí você confirma para que data ficou o seu novo agendamento. Ok? Pessoal, terminou. Bom dia para todo mundo, né? Boa tarde já, quase meio-dia, né? E até amanhã, se Deus quiser.